Fala, moçada! Voltando aqui com mais um vídeo sobre o território brasileiro. E agora, vamos entrar em profundidade dentro do que nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Vamos resgatar aqui daquela aula que eu falei com vocês o que são os domínios. Domínios não são meramente vegetações. Domínio não são meramente biomas. Domínios são as paisagens, São os domínios morfoclimáticos que são caracterizados por alguns aspectos físicos e biológicos. Então, se nós tivermos que colocar isso em conjuntos, nós temos aqui, por exemplo, o conjunto maior, que são os domínios morfoclimáticos, que nós chamamos de paisagens, ok? Então, aqui nós temos as paisagens. É tudo aquilo que a gente enxerga, que é muito comum, como eu disse a vocês, serem cobrados na geografia a partir da concomitância das obras literárias. Então, quando você fala de um livro regionalista, ele descreve um domínio morfoclimático, claro, com a liberdade poética, sem a obrigação científica de se referir aos termos de forma técnica. Mas nós temos que entender e transferir isto para a geografia, que é o que é exigido do candidato. Ok? Agora, dentro da região, dentro da paisagem, nós temos o que nós chamamos, como eu disse, de biomas, que se restringe à parte da biocenose do ecossistema. Então, a parte biológica, a parte que está sobre o biótopo, perfeito? Então, na verdade, o bioma, ele é um conjunto de ecossistemas, tá bom? Como eu disse a vocês, uma floresta é um bioma e não é meramente uma vegetação. E a vegetação, ela estaria aqui dentro. É a parte menor dentro deste sistema. Então nós temos um domínio morfoclimático, uma paisagem. Ali dentro eu tenho um bioma e dentro do bioma eu tenho a vegetação. Então vamos colocar isso aqui para você entender legalzinho. Então aqui são os nossos domínios, tá bom? Nós temos os nossos domínios. Aqui, como eu disse, nós temos os biomas. Aqui eu tenho os biomas. E aqui nós temos a vegetação, tá bom? Então, nós temos aqui a vegetação. Tá aqui. Então, esses são os três elementos que nós vamos estudar aqui. Então, tudo dentro aqui, eu tenho os outros dois. Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, uma das principais condições para que o Brasil tenha esta diversidade morfoclimática é o clima. E este clima está associado à latitude, que nós já vimos. E a latitude está relacionada à distância em relação ao Equador. Então, quão mais afastado do Equador, quão mais próximo do Equador. Nós vamos ver daqui a pouco que a latitude ela é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quão mais próximo do Equador, os raios solares incidem de forma perpendicular, o que faz com que a intensidade do calor ali do raio solar seja maior. Aos polos, o raio passa de raspão, o que faz com que a intensidade dos raios, da intensidade do calor, seja menor, beleza? Então o Brasil tem essa característica, ele é cortado pela linha do Equador aqui, e aqui cortado pela linha do trópico. Se eu for regionalizar o Brasil em relação às zonas térmicas, eu vou dizer que o Brasil é um país predominantemente tropical, ou intertropical. O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, que beleza, teve carnaval. Então quando eu me refiro ao Brasil, eu estou me referindo a um país quente, a um país chuvoso, a um país predominantemente vegetação exuberante, tá bom? Agora, quais são os nossos principais, as nossas paisagens? Como eu disse a vocês, reconhecido pelo Aziz Absaber, Aziz Absaber, o nosso geógrafo que foi responsável pela classificação, inclusive também classificou o relevo brasileiro sob alguns aspectos, juntamente com o Jurandir Ross, que também o fez, e anterior a ele nós tivemos a classificação do Haroldo de Azevedo. Mas quando nós trabalharmos exclusivamente com relevo, eu entro nesse ponto, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Quando eu falo Aziz Absaber, Absaber, que trabalha com os biomas, o que ele vai dizer? Ele dizer que o Brasil ele tem 2, vou separar aqui, 3 biomas, domínios florestados, tá? Então nós temos aqui os domínios arbóreos, predominantemente. Quais seriam esses domínios arbóreos? O que é o arbóreo? Arbóreo é um porte da vegetação. Nós temos 3 portes vegetativos. Nós temos o arbóreo, nós temos o arbustivo e nós temos o herbáceo. Então o arbóreo é de grande porte, os arbustivos de médio porte e os herbáceos de pequeno porte, ou rasteiro. Então o domínio arbóreo, nós temos o número 1. O domínio 1 é o que a gente chama de domínio amazônico. Então, amazônico. Beleza?
Então aqui nós temos o domínio amazônico, que é o domínio arbóreo da floresta amazônica, responsável por praticamente 40% do território brasileiro. Tá? Então a maior floresta intertropical do planeta. Não é a maior floresta do planeta, é a maior floresta intertropical do planeta, beleza? O número 2 é o domínio da Mata Atlântica, ou também chamado domínio dos mares de morros. Mares de morros, tá bom? Então, como eu disse a vocês, aqui nós temos o domínio dos mares de morros, que é o da Mata Atlântica. Predominantemente da Mata Atlântica, tá bom? E nós temos o número 3. O número 3 é interessante porque na maior parte dos livros ela é considerada inclusive uma vegetação da Mata Atlântica, é uma subfloresta da Mata Atlântica. Inclusive nós temos várias subdivisões para a Mata Atlântica, tá? Aqui a gente vai trabalhar apenas com essas duas, que é a vegetação, né? A Mata Atlântica dos barlaventos do Planalto Atlântico e do Planalto Meridional e a região das araucárias, que fica um pouco no interior, né? Da região do sul do Brasil. Então aqui a gente chama de domínio das araucárias. Pinhão, das araucárias, ok? Então nós temos aqui o domínio amazônico, número 1, o domínio dos mares de morros da Mata Atlântica e o domínio das araucárias, que é uma subdivisão, daqui a gente percebe inclusive que não tem nenhum ecótono, nenhuma área de transição, tá? Que são das araucárias. Agora, nós temos também os domínios que a gente chama de complexos. Domínios complexos. Tá? O que são os domínios complexos? Domínio complexo a gente tem aqui o número, vamos colocar aqui o número 4 e o número 5. Sidney, o que são os domínios complexos? Complexos são o que a gente chama de savânicos. Savânicos. O que é uma savana? Uma savana é uma vegetação cujo porte é bem diversificado. Daí a gente chama de complexo, né? Então eu tenho o complexo da Caatinga, eu tenho o complexo do Pantanal. Então você consegue enxergar uma paisagem de arbóreos, você consegue identificar de arbustivos e você consegue identificar, né, os arbustos, os campos. Então nós temos dois. A gente chama o número 4, tá? De cerrado, que a gente chama de, é um complexo, é uma savana arbustiva, tá? Savana arbustiva. Mas também nós temos o número 5, que é a caatinga, que também é uma savana, só que é uma savana estépica. Savana estépica. Tá bom? Ou seja, o que é estepes? Estepes são as vegetações predominantemente rasteiras, né? A vegetação no qual predomina das herbáceas, beleza? Então, estépicas e aqui a savana arbustiva. Então você tem um pouco mais de vegetação de médio porte. Tem as árvores, claro, tem os herbáceos também, mas predominantemente nós temos os arbustos, tá? E nós temos também o que a gente chama de domínio das pradarias. Domínio das pradarias. O que seria o domínio das pradarias? A gente vai colocar aqui que é o número 6, que é o que a gente chama de pampas. Os pampas gaúchos, tá bom? Opa, caiu aqui. Então, o número 6, nós temos aqui os pampas. Beleza? Sidney, o que é uma pradaria? Diferentemente do estepe, entre outras características, o que a gente consegue observar bem é que os estepes têm predominantemente os herbáceos. Já as pradarias também são chamadas no cerrado de campos sujos. Já que o cerrado é um complexo, ele tem um conjunto de vários destes. Então, quando você tem predominantemente vegetação rasteira, você chama de estepes. Agora, quando essa vegetação rasteira, né, esses campos limpos estão misturados a mais arbustos, então a gente chama de campos sujos. Então, o sul do Brasil, ele é predominantemente de pampas, ele é predominantemente de pradarias, de campos associados a arbustos. Enquanto você fala de um estepe, predominantemente de vegetação rasteira, vegetação mais herbácea, perfeito? Então, esses daqui são os nossos principais domínios. Lembrando que nestas regiões intermediárias, eu coloquei para vocês naquela aula que são os nossos ecótonos. Então, aqui são os nossos ecótonos. O que são os ecótonos, Sidney? São as nossas áreas de
transição, né? Alguns de vocês também já devem ter lido ecótones, tanto faz, tá bom? Então, os ecótonos são as nossas áreas de transição. Depois nós vamos ver, eu vou fazer uma só de ecótonos, que nós temos 3 ecótonos famosos, né? Nós temos um ecótono aqui regionalmente conhecido como o agreste. Nós temos este ecótono aqui, reconhecido como a mata de cocais do meio norte, Babaçu, Carnaúba. E nós temos o maior ecótono que nós temos aqui no planeta, que é o Pantanal. Inclusive que ele transborda para outros territórios nacionais, né, fora do Brasil. Como, por exemplo, né, o Paraguai, como, por exemplo, parte da Bolívia, né, e até mesmo a Argentina, região da Bacia do Charque. Né? Então, quando nós nos referimos ao Pantanal, nós temos esse patrimônio de biodiversidade. É interessante lembrar que o ecótono, como ele é uma transição de biomas, uma transição de domínios morfoclimáticos, a diversidade biológica dele é muito grande. Tá? E aí nós vamos ver um pouquinho que, na verdade, não é um pouco disso ou um pouco daquilo. Né? São vegetações muito endêmicas, muito específicas. Mas nós deixamos isso para o nosso próximo vídeo. Obrigado por nos assistir e até a próxima, galerinha!